da beleza, colocar memória. Memória não é tão beleza assim. Depois, na pirâmide. Qual que é a hierarquia que a gente tinha nessa pirâmide? Era sobre níveis de memória. Então, qual que é o nível de memória mais alto que a gente tem? Registradores. Depois dos registradores, CPU cache. Depois, e por último... Tá. Bom, sobre esses dispositivos, por exemplo, velocidade, qual que é o mais rápido? Então, por exemplo, vou pegar agora e preencher ali, velocidade. Bom, eu tenho que o primeiro é o mais alto de todos, o segundo é o mais lento de todos, o último é o mais lento de todos. Então eu tenho do mais rápido para o mais lento. Tá? Depois de custo, eu também tenho do mais caro para o mais barato. Capacidade, do menor para o maior. Tamanho, do menor para o maior. Energizado, todos são energizados, menos o último que não é energizado. Tá? Então, energizado precisa de energia. Se ele tiver energia, ele está salvando informação. Se tirar energia, ele perde a informação que está dentro dele. Tipo a RAM. Então, cache, processador, registrador e RAM, se você tira energia, ele apaga. Então, ela precisa ser energizada para manter energia. Agora, o HD não. O HD eu posso tirar energia, levar ele para outro canto, plugar e ele vai continuar funcionando porque ele, ele não precisa de ser energizado para salvar a informação. A informação está salva mesmo quando ele está desenergizado. Sem energia, melhor. Tá? Beleza, pessoal? Então, tipo assim... Então, você não precisava saber, tipo, aqueles parâmetros, tipo, é altíssimo, é alto, é muito baixo, não sei o que, não. Só dando a noção da escala, já era suficiente. Então, tipo assim, saber, ó, a primeira velocidade é a maior velocidade, o último é o mais lento. Então, coloca lá, tipo, muito alto, alto, médio, baixo, lento. Acabou. Ah, troquei as palavras. Troquei, mas eu dei noção da escala. O que era importante era saber a escala de qual que era para qual os parâmetros. Beleza? Depois, sobre os sistemas operacionais, defina. Então, a primeira definição que a gente tem é o que é um sistema multicamadas e qual a sua utilidade. Isso. Um sistema multicamadas é onde eu tenho várias camadas para chegar no meu hardware. Então eu tenho o hardware, depois eu tenho o kernel, depois eu tenho o shell, aí depois eu tenho a interface de usuário, aí depois eu tenho o aplicativo, e aí por fim eu tenho o meu usuário. Então, o que é um sistema multicamadas? É um sistema onde cada função vai dando cada camada vai criando uma abstração para a próxima. Então, eu tenho o hardware, o kernel está criando uma abstração do hardware. Depois, o sistema operacional está criando uma abstração para o kernel. A interface gráfica está criando uma abstração para o sistema operacional. A aplicação está gerando uma abstração para usar tudo isso. E por fim o usuário consegue só saber, tipo, como mexer no Word sem saber, tipo, ele só precisa saber, por exemplo, mexer no Word. Não faz diferença se é no XP, se é no Windows 7, no 10, no 8, no Linux ou no Mac. Não vai fazer diferença, porque a aplicação é a mesma. Por baixo, ele não precisa saber se ele está rodando em cima do i5, do i7, do i3, de uma memória, qualquer tipo de memória. Ele não precisa conhecer mais o hardware que está embaixo dele. Não precisa nem saber quem que é o sistema operacional. Ele simplesmente está usando o serviço. Diga. Essa camada shell que você falou, é aquele mesmo sistema shell é o terminal. Você acessa remotamente as informações do computador, é a mesma coisa? Uhum. Shell basicamente é a linha de comando. Tá? É a linha de comando do computador. Beleza? Tá, qual é a sua utilidade? Bom, a sua utilidade é criar uma camada de abstração e aumentar a segurança do sistema. Então ele acrescenta lentidão, mas ele acrescenta segurança dentro do sistema também. Tá? Depois, quais são as fases do ciclo de vida de um processo dentro de um sistema operacional? Aqui eu acho que teve umas 2 pessoas que acertaram. Quais são as fases do ciclo de vida de um processo dentro do sistema operacional? Ele teria que passar pelo processo de criação, execução, espera, execução e morte. Ou finalização. Tá? Então, ele tem a criação do processo,
o processo começa e pode começar executando ou esperando. Aí ele vai ficar nessa, executa, é bloqueado, espera. Executa, é bloqueado, espera. Não precisava ter colocado toda essa fase assim, ele pode falar, ó, durante o processo ele vai ter uma fase de execução e aí ele vai ser bloqueado, vai ficar no estado de espera. Até que ele vai estar na fase de execução, vai terminar o processo dele e vai finalizar, ou vai chegar alguém, vai matar o processo e vai finalizar o meu processo ali naquele instante. Tá? Meio certos teve vários. Meio tipo assim, teve bastante gente que conseguiu pelo menos uma parte da ideia. Mas a maioria das pessoas esqueceu sobre o estado de espera. Tá? Então, mas aí talvez tenha dado alguma coisa razoável. Depois, quais são as 3 classes do sistema computacional? É a mesma pergunta. E teve gente que conseguiu acertar num lugar e errar no outro. É a mesma. Eu fiquei tipo assim, caraca, mas como que ele acertou ali e errou aqui? Eu fiquei tipo, Hã? Não. Não foi. Mas é que se você não tinha certeza em uma, você botava diferente na outra. Exato. Se alguém chutou, você ia botar em Exato, não, mas a pessoa chutou. Tanto que teve gente que me perguntou, professor, mas isso aqui é igual? É igual. Eu errei. É igual. Tá valendo ponto igual, vai, faz. Então, não fiz nada. Bom, depois, considerando sistemas embarcados, defina sua função, a principal característica e dê um exemplo que se encaixe na sua descrição. Então, por exemplo, o que é um sistema embarcado? Um sistema embarcado é um sistema de hardware restrito. Tá? Essa é a principal definição de sistema embarcado. É um sistema de hardware restrito, e aí dentro desse hardware restrito, ele vai ter uma função muito específica. Tá? Por exemplo, um controle de temperatura de uma sala. Ele é um sistema que está embarcado e ele tem sensores que estão definindo se precisa colocar mais ar, menos ar. Você não tinha dado exemplo daqueles negócios que você carrega e começa com a musiquinha? Você não tinha dado exemplo na aula sobre isso aí? Da musiquinha? Você falou que aqueles meio que brinquedinhos que você carregava, e aí eles começavam a tocar uma musiquinha até acabar o processo. Eu lembro que você usou isso aí como um sistema embarcado, como exemplo de sistema embarcado. Não lembro. Mas não está errado. É um sistema que está embarcado ali dentro. Também, Tá? né? Por exemplo, se alguém colocasse, por exemplo, um smartphone. Um smartphone ele não é bem um sistema embarcado, que a gente comentou. Um Arduino é um sistema embarcado. Um sistema de controle do ABS é um sistema embarcado. Um sistema de controle, sei lá, de qualquer coisa. Um limpador automático de para-brisa é um sistema embarcado. Tá? Então, você tem um monte de sistema embarcado que pode ser. Um micro-ondas é um sistema embarcado. Tá? Agora, por exemplo, um processador, sei lá, um videogame. Não é tão embarcado assim, tá? O videogame tem... Hã? Tem tipo funções de esquentar tal tipo de alimento. Na verdade, ele é um sistema embarcado, por quê? Porque ele tem um painel de programação e ele só faz aquelas funções. Ele tem um sistema computacional ali dentro, ele tem um sistema de processamento. Se for um micro-ondas digital, tá? Não se for um micro-ondas analógico, não. Ele tem um sistema que está controlando ali dentro, que você consegue mudar a potência, controlar os parâmetros, mas ele só faz aquela função. Então, você não consegue, tipo, ampliar a função dele. Não, ele tem aquela função e aquilo que ele faz. Mas de curiosidade mesmo, como é que você configura esse tipo de sistema de micro-ondas? Como é que você computa o software, o sistema operacional dentro do... Não, você não coloca um sistema operacional. Geralmente o que ele tem? Ele tem um hardwarezinho, tipo um microcontrolador ou um microprocessador. E esse microcontrolador, vai ter um código que vai executar todo o sistema. Isso. Que vai ser tipo, a gente chama de um monolítico. Por que um monolítico? Porque você vai ter um programa e esse programa é a única coisa que está rodando em cima daquele processador. Então, ele é um processador simplificado. Geralmente é um processador 8, 16 bits no máximo. Tá? Então ele é um processador bem simplificado, mas que faz aquelas funções. Então, ele tem um processador que consegue ler aquele teclado, projetar a informação na tela, ter uma memória para armazenar qual que é o nível da potência que a pessoa estava, qual que era o nível do relógio, contar as horas. Ele tem algumas funções ali dentro, mas você não consegue expandir aquelas funções dele, ele é embarcado. Então eles passam esse programa para um processador e colocam o processador dentro do... Isso, exato. Isso. Geralmente é um chip que já tem memória e processador tudo junto. Tá? Por exemplo, o Arduino, que é o Atmel, ele é um processador 8 bits, que ele tem 32 kilobytes de memória para armazenamento de código, então o HD dele é de 32 kilobytes, e ele tem 2 kilobytes de memória RAM.
Então ele tem 32 KB de memória de armazenamento, 2 KB de memória RAM e mais um processador 8 bits, tudo dentro de um chipzinho com tipo 16 perninhas. E aí coloca lá dentro e programa isso. Oi? Não? Oi? Não? Ah, vou falar. Dá pra fazer, tipo, qualquer pessoa tem alguém Qualquer... especialista? Não, qualquer um. Qualquer um de computação pode fazer isso. Desde que conheça microcontrolador. Geralmente tipo assim, vai ter um probleminha para microcontrolador, mas dá pra fazer. Dá pra fazer. Então. E mesma coisa para geladeira, ar-condicionado, essas coisas. Todo o sistema, o projetor, por exemplo, o projetor ele tem os menus, tem a configuração salva ali dentro, mas olha, tem tipo, esse aqui tem 3 botões. Então... Esse aqui é um sistema embarcado. Tipo assim, ele tem uma limitação. Eu consigo fazer algumas coisas com ele? Consigo, mas o que ele já foi programado para fazer. Então, por exemplo, ele conta passo, conta batimento cardíaco, tem uma conexão Bluetooth, beleza, mas ele não vai processar nada, ele vai, tipo, só coletar informação. Aquela caixinha que você tinha me mostrado para restrição de áudio. É um sistema embarcado. É um sistema embarcado. Você desenvolveu um código também? A mesma coisa, aquilo ali tem um microprocessador ali dentro dele que eu gravei. Então, ali dentro tem um microprocessador com um código que está rodando para executar. Aquilo ali é um sistema embarcado. Tá. Beleza. Deu exemplos, beleza. Considerando o sistema de tempo real, diferencie soft real-time e hard real-time. O que é soft real-time e o que é hard real-time? Isso. O soft real-time, você tem uma janela de tempo que ele tem 100% de importância e mesmo que você ultrapasse, ele não perde, ele não vai para zero. Ele vai perdendo a importância gradativamente. O hard real-time, você tem uma janela de tempo e se ele não for executado dentro dessa janela de tempo, ele vai chegar naquele instante, a partir daquele momento ele tem 0 de importância. Então descarta o processo e começa outro. São dois tipos de processos, isso aí? Não, pode ser o mesmo tipo de processo, por exemplo. Não, o que é de fato soft real-time e hard real-time? É um tipo de processo? É um tipo de processo. Na verdade, é um tipo de gerenciamento de processos. Então, por exemplo, eu posso ter um soft e um hard ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um grau de importância por o tempo. Tá? Então, eu tenho importância por tempo. Aí o meu processo começa aqui, ó, com 100% de importância, 100% de importância, 100% de importância. Aí depois aqui num tempo T1, ele começa a perder o grau de importância dele. Ele vai perdendo o grau de importância, vai perdendo o grau de importância. Aí aqui ele atinge importância 0, certo? Então, aqui está o meu grau de importância de acordo com o meu sistema. Então, isso daqui, por exemplo, é dizer que ele é soft. Então, eu tenho esse daqui que ele tem 100%. E esse daqui que é um gráfico de 100 para 0. Tá? Então, se eu disser que o meu delta é esse cara aqui, esse cara aqui é um processo que é soft real time. Por quê? A minha janela de tempo é esse delta t aqui. Mas, se ele atrasar, até um certo tempo eu considero. Tá? E aí, por exemplo, se eu quisesse dizer que ele é hard real time, então a partir de um certo momento ele tem 0 de importância. Então, eu poderia dizer que, por exemplo, isso daqui é um hard real time, esse período de tempo, ou um hard real time, na verdade, ele seria alguma coisa que vem aqui com 100% e aí de repente vira 0. Se não for processado 100%, se ele não chegar numa conclusão dentro daquele tempo. Oi? Então o hard não pode ter erros e o soft pode? Não, erros não, atrasos. Erros no sentido de aceitar atrasos, não erros no sentido de código errado. Isso. Por exemplo, o freio ABS ele aceita ele tem uma tolerância no tempo dele, mas ele tem um limite de tempo que ele pode atuar. Mas erro não. O fato dele permitir atraso, não erro. Tá? Beleza? Então ele permite atraso, não permite erro. Ou erro só em questão de tempo. Tá. Depois, questão 8. Sobre linguagem de programação, responda o que se pede. Quais os 4 conjuntos de instruções padrões de toda linguagem de programação? Comando de entrada e saída de dados. Entrada e saída.
seleção, repetição, aritmética e lógica. Tá? Então, esses são os 4 instruções que a gente tem. Entrada e saída, aritmética e lógica, seleção e repetição. Tá? Toda linguagem de programação estruturada, ela tem esses 4 elementos, pelo menos. Tá? Sempre. Depois, qual a diferença de um programa que passa por compilação e outro que por interpretação? Aí só você precisa depois, mas na prova não sabe não. Ó. É. A diferença principal é o compilação vai gerar um código binário que sempre vai poder ser invocado só o binário. E a interpretação ela vai ter que ser interpretada toda vez que ele executar. Esse é o principal. Tá. Aí depois, vantagens e desvantagens de uma linguagem compilada. Qual que são as vantagens de uma linguagem compilada? Compilado é melhor para executar o código, interpretado é melhor para Isso. o código. Não, a vantagem e desvantagem do compilado, por enquanto, só. Uhum. Então, a vantagem dela é o tempo de execução, que é muito rápido. A desvantagem, presa na arquitetura, muito demora na hora de compilar. Erro não, erros as duas podem apresentar erro. Ambas detectam erros. Você chegou a falar que É que, tipo assim, a de compilada, você vai detectar um erro de sintaxe antes de executar. A de interpretada, você vai detectar o erro de sintaxe no momento que você está interpretando. É mais fácil testar a lógica na interpretada por conta que você não tem o tempo de compilação. Mas não, é mais fácil achar erros na interpretada por conta do tempo de compilação que você não tem, você vai direto para a interpretação. Mas não significa que a compilada também não vai achar os mesmos erros. Se você pegar um código, compilar e interpretar, ambos vão achar os mesmos erros. Por exemplo, faltou um ponto e vírgula. Na compilada, ele vai começar o processo de compilação e vai dizer, ó, está faltando um ponto e vírgula. Na interpretada, ele vai executar até aquele ponto e vai chegar, aqui deu um erro porque faltou um ponto e vírgula. Tá. Então, depende do passo que você está na interpretação, vai ser melhor um ou outro. Mas detecção de erro, ambas têm detecção de erro. Tá. Qual a vantagem e desvantagem de uma linguagem interpretada? digamos que tem um código sem linhas e o erro está na linha 72. O compilador ele vai compilar o código até a linha 72 e falar que tem um erro, ele vai compilar tudo e falar que tem um erro na linha 72. Ele vai tentar processar tudo e aí vai dizer, ó, tem um erro aqui que eu não consegui resolver. A interpretada vai parar já na linha que tem um erro, não vai interpretar mais nada. Isso. Mas a compilada, possivelmente, ele vai compilar coisa errada por conta do erro. Porque por conta daquele erro, ele vai tentar entender alguma coisa ali no meio e vai supor um erro que não deveria acontecer. Então ele vai supor um erro ali no meio e vai tentar compilar daquele jeito, que nem sempre é o que a gente estava buscando. Geralmente não é o que a gente está buscando. Tá. Interpretada. Vantagem da interpretada. Livre de arquitetura. Tá. A principal vantagem da interpretada é livre de arquitetura. Desvantagem. É lenta. E que mais? Que mais sobre interpretada? Toda vez que você for executar um programa, tem que interpretar de novo. Toda vez que você for executar o programa, você tem que reinterpretar o código. Mas como você disse que ela é presa na arquitetura, como assim? Por exemplo, o compilado ela é presa na arquitetura em que sentido? Eu compilei para um Windows 64 bits, vai funcionar em Windows 64 bits. Se eu tentar mover o meu código e levar para o Windows 32 bits, não vai funcionar. Eu vou precisar recompilar o meu código para o Windows 32 bits. Tá. O interpretado não, tá interpretando no Windows 64. Vou para o Windows 32, está interpretando no Windows 32, continua sendo interpretado do mesmo jeito. Tá. Vantagem e desvantagem de uma linguagem mista. Então, principal vantagem, livre de arquitetura, sem tempo de compilação encurtado, tempo de processamento encurtado. Então, tipo assim, ele é mais rápido que a interpretação, demora menos para compilar do que a compilação e é livre de arquitetura. Então, ela não é o melhor de todos os mundos, mas ela não é o pior de nenhum deles. Tá. Então, a mista tem como característica não ser o pior de nenhum dos dois mundos, nem compilado nem interpretado. Depois, como visto em sala de aula, defina sobre rede de computadores. O que é uma conexão ponto a ponto e uma conexão cliente-servidor? Então, uma conexão ponto a ponto é onde as máquinas se ligam de forma direta. Todo mundo assumindo o papel de cliente e servidor. Tá? Então,
eu posso ser cliente de alguém e servidor para outra pessoa ao mesmo tempo. Ou eu posso ser cliente e servidor para uma pessoa ao mesmo tempo. Tá? Então, é uma rede onde eu não tenho um nó central. Todo mundo está esparso e todo mundo está se conectado. E aí a gente pode ter uma super conexão onde todo mundo está conectado a todo mundo, ou eu posso ter algumas conexões onde a gente está conectado a algumas pessoas da rede. Tá? E a rede, a conexão cliente-servidor. Pessoal, a cliente-servidor é quando você tem um cara servindo o serviço, então provendo serviço, e vários acessando esse serviço como clientes. Ah, eu quero que 2 clientes conversem, eles obrigatoriamente têm que passar pelo servidor para chegar no outro cliente. Então, eu tenho um cenário onde eu sempre tenho um único servidor e vários clientes para ele. Diferencie simplex, half duplex e full duplex. E depois a outra é, explique graficamente quais são as conexões simplex, half duplex e full duplex. Aí teve gente que conseguiu escrever o texto correto e desenhar errado. Eu achei genial, mas vamos lá. O que é o simplex? O simplex é um único canal de transmissão de dados. Então, um recebe, um envia e esse papel não é alterado. Então, um rádio. A emissora do rádio está sempre emitindo, você está sempre recebendo. Você não inverte papel com ela. Então, é sempre nesse sentido. Half duplex. O half duplex, ambos os lados podem tanto receber quanto enviar, porém nunca ao mesmo tempo. Então, se um está recebendo, se um está enviando, o outro tem que estar recebendo. Se os dois estiverem enviando, vai dar conflito, nenhum dos dois vai receber. Então, tem que sempre combinar. Um recebe, um envia. Um recebe, um envia. Um recebe, um envia. Tá? Então, eles dividem o canal. Pessoal? Dividem o canal. Depois, o full duplex. O full duplex é quando eu tenho 2 simplex, um de ida e um de volta. Então, eu tenho um canal de recepção e um canal de transmissão, sendo que eles não têm que ficar dividindo espaço. Então, é como se eu tivesse uma via de mão dupla. Então, eu tenho um canal para ida, um canal para retorno, e cada um desses canais tem a sua função simplesmente. Tá? Beleza? Então, full duplex é como se eu tivesse 2 simplex. E se eu tivesse que explicar graficamente eles? Então, por exemplo, simplex. O half duplex e full duplex. Tá? Se eu fizesse no half duplex, uma setinha que vai e volta, tipo, você fazer essa... Se fosse tipo assim, eu considerei parte. Tá? Teve gente que colocou tipo assim, ó, com uma divisão e disse que isso aqui era half duplex. Esse aqui eu desconsiderei bastante. Esse aqui eu desconsiderei. Tá? Quem fez assim, eu considerei uma parte, por quê? Porque realmente colocou que é um único canal aqui no meio e que ele envia ou recebe. Tá? Então, ele faz as 2 coisas. Mas o melhor seria ter colocado, ó, ele tem um broker aqui no meio que vai controlar se vai receber ou enviar. Tá? Mas não tirei ponto por causa disso aqui não. Beleza? Dúvidas, pessoal? Tranquilinhos? Hã? Não, essa é a parte toda. Foi tudo. Foi a prova toda. Foi a prova toda. Foi isso. Falamos sobre todos os pontos. Tá. Não tinha uma hora, não tem aquele negócio sobre protocolo da prova também? Protocolo? Protocolo OSI, Não. 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 Deixa eu ligar o projetor de novo.
Vamos lá? Não, vai lá. Vai lá. Bom, pessoal, então agora aqui a gente começa a segunda parte. Tá? Hã? Não. Não. Já? Não. Vocês querem fazer um intervalo? Que horror. Ó. Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu pensar. Eu sei. Vamos ver. Não, vou fazer não. Acho que a gente consegue tocar. Vamos. Pessoal, vamos tocar? Vamos tocar, depois a gente faz. Não precisa de intervalo não. Tá. Vamos lá, pessoal. Então, pessoal, vamos lá. Ó, aqui a gente tem a primeira parte da aula, a primeira parte da matéria foi até aqui o final de redes de computadores, certo? Então a gente terminou ali falando do modelo OSI, modelo TCP, protocolos e coisas do gênero, que é o que está lá no primeiro videoaula de revisão. Depois, aqui agora a gente tem para falar sobre segurança, lógica e álgebra binária, tá? Lógica e álgebra binária, como vocês já tiveram uma boa parte dessa matéria, a gente pode até ir um pouco mais rápido. Então, vamos só fazer uma revisãozinha aqui sobre a parte de segurança e depois a gente entra em lógica e álgebra binária, só para fazer como critério de revisão, e aí a gente dá sequência. Então, vamos lá. Então, falando de... Pode prosseguir. Deixa eu só arrumar ali, que senão depois vocês vão ficar reclamando da imagem. Deixa eu ver. Aqui. Não, intervalinho pra quê? Aí depois vai ficar cortado. Intervalo? Intervalo não. A gente tem muitos intervalos aí depois. Vai ter tipo um intervalo de uma semana até a próxima aula. Tranquilo. Então vamos lá. Então, sobre segurança. Então vamos lá. A segurança da informação. Nossa, vamos lá. Sobre segurança da informação, a gente tem que segurança é tratado em 4 níveis, tá? Quais são os 4 níveis que a segurança é tratada? Bom, a primeira delas é confidencialidade. Depois, integridade, disponibilidade e autenticidade, tá? Então, segurança consegue prover esses 4 serviços, tá? Ele consegue prover segurança para confidencialidade, para integridade, para disponibilidade e para autenticidade, tá? O que significa cada um deles? Bom, confidencialidade, ele vai limitar somente a informação ou o acesso à informação somente às pessoas legítimas, tá? Então ele vai manter a informação confidencial. Somente aqueles que têm autorização para ver o conteúdo vão conseguir ver o conteúdo. Os demais não vão saber o que o conteúdo representa, tá? Depois, integridade. A integridade garante que a informação que for manipulada pelos criptogramas ou a informação que for manipulada pela rede vai se manter íntegra do outro lado. Então, mesmo que eu pegue uma informação, cifre essa informação, criptografe, envie essa informação criptografada, quando chegar do outro lado, ele vai decriptografar e ele vai obter o mesmo documento, o mesmo trabalho, exatamente o mesmo documento. Por quê? Porque ele teve a integridade, o algoritmo de criptografia manteve a integridade do meu documento, tá? Depois, disponibilidade. O que é disponibilidade? Sempre que eu tive acesso a uma informação, aquela informação vai permanecer disponível para mim, tá? Ah, mas eu não baixei a informação e alguém apagou o site. Bom, aí vai tirar a informação. Mas, por exemplo, eu baixei uma informação criptografada, eu consegui abrir essa informação uma vez, desde que eu continue tendo a informação criptografada e a chave que abriu ela, eu vou continuar abrindo essa informação, tá? Dali para todo sempre, beleza? Então, a disponibilidade me garante que uma informação que eu tive acesso uma vez sempre vai estar disponível a mim.
Depois, autenticidade. A autenticidade é uma propriedade que garante que a informação realmente veio de uma fonte legítima, tá? Então é como se a gente pudesse dizer, tipo, é um reconhecimento de firma, tá? Então você tem lá um reconhecimento de firma que é o cartório, que vai dar um carimbo. Basicamente você consegue fazer isso de forma digital. Então você vai ter um carimbo no seu documento digital dizendo que aquele documento realmente veio da fonte que você esperava, tá? Então com isso você vai provar a autenticidade daquela fonte. Depois, onde que esses temas são tratados? Bom, esses dois temas são tratados em camada física e camada lógica, tá? Aí é pedrinho físico. O que é a parte física? Bom, a parte física geralmente é uma parte mais difícil que a gente tem de ter segurança. Por quê? Porque quando a gente está falando de segurança física, a gente está falando de alguém que tem o nosso dispositivo, o nosso sistema na mão e tem que garantir a segurança dele, mesmo o cara podendo acessar o sistema. Tá? O que realmente, na maioria das vezes, é só questão de tempo. Tá? É só questão de tempo. Então, por exemplo, alguém comprou um PlayStation. Quanto tempo vai demorar para vir um hack do PlayStation para liberar o acesso dele? Depende. Às vezes é tão rápido quanto isso, que é só testar os ataques que já existem. Tá? Às vezes tem uma brecha conhecida de uma outra plataforma que o cara deixou passar dentro da PlayStation. Tá? Às vezes não. Às vezes às vezes demora mais tempo. Por exemplo, tem videogames até hoje que não conseguiram ser quebrados. Tem alguns, acho que o 3DS... ele ainda tem um sistema de proteção lá que é bem forte, tá? Que ainda não conseguiu achar um jeito, já conseguiram recuperar a chave, fazer essas coisas, mas ele tem uma chave única por dispositivo. E aí essa chave única por dispositivo faz com que seja mais difícil clonar um jogo, por exemplo. Porque o jogo ele vai ser assinado e autorizado para aquele dispositivo. Você comprou um jogo, você vai colocar no dispositivo, aquele jogo vai assinar a fita e aquela fita vai funcionar naquele videogame. E aí, de repente, tipo, você tem 1 milhão de cópias daquela fita, ou 1 milhão de videogames jogando aquela mesma fita. Ele vai conseguir detectar, tá? Então ele deixa rastro, ele vai saber de onde veio, e aí o que acontece no caso da Nintendo, ela bane o console. Então o console deixa de poder participar de competições, ou deixa de poder participar de qualquer coisa online, deixa de participar da loja, tá? Então, ele detectou que você clonou um cartão, eu tenho 3 videogames. Beleza, tudo bem. Mas de repente meu jogo apareceu em 150 consoles. Bom, se o meu jogo apareceu em 150 consoles assinado com a minha chave, significa que eu vazei esse jogo de alguma forma. Então ele vai me punir tirando o meu console da atividade. Tá? Ou tirando os consoles. Pode, mas emprestar jogos, vamos dizer que você vai conseguir emprestar para umas 20 pessoas. Ou melhor, vai emprestar jogos para 100 pessoas, mas uma de cada vez, não 2 ao mesmo tempo. Não tem como uma fita estar em 2 videogames ao mesmo tempo. E aí por isso eles detectam. Tá? Então, quando a gente está falando de segurança física, é sempre muito difícil garantir segurança física, porque a pessoa tem acesso ao seu dispositivo. Se ela tem acesso ao dispositivo, muito provavelmente ela vai poder fazer o que ela quiser com ele. Tá? Então, o dispositivo de um Xbox, por exemplo, ele é físico? A pessoa abre a máquina, o hardware, faz alguma coisa lá que consegue desbloquear? Os primeiros desbloqueios sempre foram assim. Então, por exemplo, o PlayStation 2, quando lançou, o desbloqueio era você